Esse vídeo tá um pouco atrasado, provavelmente ele tá um pouco atrasado, porque tem um livro dessa lista, quer dizer, que eu teria colocado nessa lista como previsão 5 estrelas, mas ele já foi lido. E aí ele foi 5 estrelas, mas não faz sentido colocar ele nessa lista, sendo que eu já li. Então, aqui vão os 10 livros que eu coloquei em alguma meta desse ano e que eu acho que eles serão leituras 5 estrelas. E por que eu só coloquei livros que estão em alguma meta? Porque de resto eu não sei o que eu vou ler, entendeu? Então eu tenho algumas metas. Deixa eu pegar meu caderno de leitura para ver as minhas metas que eu tenho para esse ano. Nós temos 12 livros para 2026, 28 livros antes dos 28 anos, temos também os 12 clássicos e os livros do Clube Vitorianos. Então eu trouxe 3 livros do Clube Vitorianos. Daí de clássico, eu acho que da lista de clássicos eu não peguei nenhum, porque realmente eu olhei para eles ali e não me bateu, entendeu? As 5 estrelas, a sensação de 5 estrelas. Então eu só peguei livros da lista de 12 livros, de 28 antes dos 28 e do Clube Vitorianos. E ao longo do ano a gente vai descobrindo se essas leituras serão ou não 5 estrelas, assim como eu estou prevendo no vídeo de hoje. É esse o tema do vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like, que é uma forma gratuita de apoiar o canal. Assim o YouTube entende que você está gostando do que está vendo por aqui e entrega o canal para mais pessoas que assistem um conteúdo parecido, além de continuar te entregando os vídeos do canal também, porque aparentemente ativar as notificações não é o suficiente. Então deixa seu like aí e comenta também qual livro você quer muito ler esse ano, que você acha que vai ser 5 estrelas. E vamos começar com um livro que eu quero ler há muito tempo e que só de ver uma chamada, assim, uma frase que tem ali na sinopse, eu já penso 5 estrelas. Os Senhores dos Dinossauros. Onde é que tá a frase que eu acho que é aqui? Bem na capa a frase: a união entre Jurassic Park e Game of Thrones. Tem como isso dar errado? Não tem como isso dar errado. Então, pra mim vai ser 5 estrelas. Eu prevejo. Os Senhores dos Dinossauros se passa no Império de Nova Europa, um continente claramente inspirado na Europa do século XIV. Cultura e costumes, conflitos políticos, tecnologia e armamentos são compatíveis com o último período da Idade Média. Aqui ele já ganhou mais um ponto comigo, entendeu? Mas neste mundo construído pelos 8 criadores, os gigantes répteis pré-históricos também fazem parte do arsenal de guerra. Triceratopos, alossauros, raptors e tiranossauros marcham em batalhas épicas que sempre sonhamos. Isso aqui vai ser maravilhoso, entendeu? Esse livro já tá na minha estante há tanto tempo, mas eu também fiquei tanto tempo atrás desse livro, porque ele era bem esgotado e eu demorei muito para conseguir o segundo volume. E assim, por mim eu parava de gravar esse vídeo agora e ia ler. Mas ele tá na minha meta dos 28 livros antes dos 28 anos, então em algum momento deste ano esse livro será lido e eu espero que ele seja 5 estrelas. Favoritado eu já não garanto, porque eu sou meio chata para favoritar livro, mas 5 estrelas eu acho que vai ser o mínimo. E aí o próximo livro que tá aqui nessa lista, ele só está aqui por causa das expectativas que foram criadas na minha cabeça, por causa de outras pessoas que leram esse livro e favoritaram ele. Então eu espero que ele seja no mínimo 5 estrelas, que é O Estranho Sonhador, da Laini Taylor, e também porque eu já li outro livro dela, que eu dei 5 estrelas, então eu espero que esse daqui seja tão bom quanto. Aqui a gente tem o Laszlo Estranho, um órfão de guerra e bibliotecário júnior, que sempre temeu que seu sonho tivesse escolhido mal, já que desde criança ele era obcecado pela mítica cidade perdida de Lamento e seus mistérios. O que aconteceu lá 200 anos antes, algo que a separou do restante do mundo? Que tipo de deuses existiam lá e foram mortos pelo matador de deuses? Quem é a deusa de pele azul que aparece em seus sonhos? As respostas a esses e outros mistérios estão neste romance e tudo mais. Aqui, aparentemente, não é você que escolhe o seu sonho. Meu sonho é ter 5.000 livros em casa. Não, aqui é o sonho que escolhe o sonhador. Então, por isso que disse que ele teme, né, que o sonho tenha escolhido ele errado. Enfim,
muito curiosa para ler isso daqui. Eu esperei muito tempo também para ter esses livros, porque as edições antigas estavam aí meio esgotadas, meio caras até. E aí, quando eu vi isso daqui, eu pensei, agora é a hora. E Estranho Sonhador também tá na minha lista de 28 livros antes dos 28 anos. Inclusive, eu preciso organizar meu carrinho que tá bem ali, porque eu tenho que colocar esses livros de metas em um lugar separado, bem à vista, para eu conseguir ver quais são esses livros de metas, senão eu me perco ao longo do ano e não leio os livros que eu queria muito ler, mesmo que eu saiba que eu queira muito ler. O próximo livro, ele não é novo, mas a maneira como o autor escreveu ele deu um certo ar, assim, de novidade. Eu estou falando de Vida e Morte, da Stephanie Meyer, que é um reconto aí de Crepúsculo, só que com os gêneros dos personagens trocados. Esse livro aqui também está na minha meta de 28 livros para ler antes dos 28 anos. E eu já comecei a ler ele ano passado, só que não foi muito para frente, eu li um capítulo. E eu tava achando muito interessante essa questão dos gêneros trocados, tava adorando tentar ligar os pontos, tipo, esse aqui era pra ser esse aqui era esse. Só que também é um pouco confuso, porque a gente já tem aqueles personagens na nossa cabeça. A Alice é a Alice, o Jasper é o Jasper, a Esme é a Esme. Então, assim, esses personagens já são assim na minha cabeça. E aí, pra mudar tudo isso e me adaptar a tudo isso, tava sendo um pouco complicado. Por isso que eu não levei a leitura muito pra frente. E é um livro que eu quero ler devagar também, quero ler com calma, quero ler na época ali a época específica de ler Crepúsculo, entendeu? Que é ali no finalzinho do ano, quando começa a fazer um friozinho, começa a chover. É o clima perfeito. É a época do ano também que eu sempre reassisto os filmes, então estou guardando essa leitura para essa época, mas eu tô muito ansiosa para ler esse livro. E eu acho que ele vai ser 5 estrelas, porque o primeiro livro já foi 5 estrelas, então não tem por que esse não ser 5 estrelas. E se eu não der 5 estrelas pela história em si, porque a história não vai ser novidade, eu vou dar 5 estrelas por ter me divertido, entendeu? Pela ideia da autora. Imagina se todos os autores resolvessem reescrever as suas séries com gêneros dos personagens trocados. Game of Thrones com o gênero dos personagens trocados. Não seria incrível? A Stephanie Meyer foi visionária. Pena que ela não continuou, né? Enfim, seria muito interessante ter a série inteira. O próximo livro está aqui na minha lista porque eu já li outra série dessa autora. Esse próximo livro é o primeiro livro de uma outra série dela. E não tem como um livro dessa autora ser menos de 5 estrelas para mim. Então, tá aqui Reino das Bruxas, da Kerri Maniscalco. Esse é o primeiro volume da trilogia Reino das Bruxas. Na verdade, o primeiro volume se chama Irmandade Mística. E eu também estou guardando esse livro para uma época específica, que é o mês de outubro, obviamente. Então, em outubro esse livro será lido e aí a gente descobre se ele vai ser 5 estrelas ou não. Aqui a gente tem duas irmãs, um assassinato brutal e uma busca por vingança que envolverá o próprio inferno. Emília e sua irmã gêmea Vitória são bruxas que vivem entre os humanos. Quando Vitória aparece morta, Emília parte em busca do assassino, desejando vingança a qualquer custo. Em sua investigação, Emília conhece Ira, um dos príncipes do inferno. Charmoso, sarcástico e astuto, Ira afirma estar do lado de Emília, incumbido de desmascarar o responsável pelos assassinatos de mulheres bruxas que estão acontecendo em Palermo. Mas, quando se trata dos perversos, nada é o que parece. Não sei quem são os perversos, mas eu acho que isso daqui vai ser 5 estrelas. Talvez nem todos os livros da trilogia sejam 5 estrelas, mas o primeiro volume, que é sempre aquele que traz um pouco mais de encanto, né, de fascínio, eu acho que vai ser 5 estrelas. Próximo livro segue a mesma linha de raciocínio ali do livro anterior, porque eu já li um livro dessa autora e ele foi 5 estrelas, então eu espero que o outro livro dela também seja, porque se já começou com 5 estrelas, tem que continuar, não dá pra piorar, entendeu? Então, temos aqui a Sarah Penner com A Sociedade Oculta de Londres. O outro livro que eu li dela foi A Pequena Loja de Venenos, alguma coisa assim, e eu achei incrível. E aqui a gente tem uma sociedade ali, um grupo de pessoas que se reúne para uma sessão de mediunidade e alguma coisa acaba acontecendo. Já fico curiosa, se passa aí na era vitoriana, já me convenceu, já tem tudo para ser 5 estrelas, e eu espero que realmente seja. Eu estaria roubando se os próximos 2 livros nessa lista já fossem leituras que eu iniciei, e só pelo que eu já li do início, eu acho que vai ser 5 estrelas. Só que assim, eu iniciei faz tempo, então talvez eu já tenha perdido aí a sensação de que vai ser 5 estrelas, e talvez para Mariana de hoje
eles não sejam mais, mas eu quero muito que seja. Começando com Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse aqui eu já tô lendo esse ano. Eu comecei a ler ele em 2020, acho que foi a primeira vez que eu peguei ele pra ler. E aí eu retomei a leitura dele esse ano. Inclusive, preciso dar continuidade a essa leitura, que tá meio parada ultimamente. Mas eu já estou aqui na página 154. E isso daqui não tem como não ser 5 estrelas pra mim, entendeu? Porque ele se passa durante a Idade Média. O protagonista é um construtor, então ele tá ali sempre observando, falando sobre a construção de coisas, de catedrais, falando de arte, falando de estruturas e de arcos góticos e de... Então isso já me ganha. E a forma como o autor escreve também, como ele detalha algumas cenas, faz eu me sentir ali vivendo aquilo tudo. Então eu gosto quando o autor consegue passar essa sensação. E aqui nós temos a Inglaterra, em meados do século XII. Em uma terra abalada por sangrentas batalhas pela sucessão ao trono de Henrique I, um homem luta contra tudo e todos para levar a cabo a minuciosa construção de uma catedral gótica digna de tocar os céus. Ao redor da igreja e de seus personagens, forma-se um mosaico de um tempo conturbado, varrido por conspirações, intricados jogos de poder, violência e o surgimento de uma nova ordem social e cultural. No mínimo, 5 estrelas. E o próximo livro que eu também já comecei a ler e que eu acho que vai ser 5 estrelas é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu já iniciei a leitura desse livro, acho que umas 2 ou 3 vezes. Só que esse ano vai rolar uma leitura coletiva dessa série inteira, né? Desse primeiro arco, eu acho que é assim que fala, dessa série. Porque aparentemente os 5 primeiros volumes são só o começo, entendeu? De uma série de livros gigantescos. Então, assim, o Brandon Sanderson ainda tem muito trabalho pela frente e nós, leitores, ainda temos muitas páginas pela frente para serem lidas. Então, no finalzinho do ano passado, eu consegui comprar o 3º volume. Na época, o 4º livro já estava em pré-venda, então vou ficar de olho nele ao longo desse ano, alguma promoção para ver se eu consigo já adquirir, porque eu vou participar de uma leitura coletiva organizada pela Tamires, do Resenha dos Sonhos, e aí ela vai ler os 4 livros ao longo do ano inteiro, então são 12 meses para ler 4 livros. Então, segundo os cronogramas que ela fez, a gente vai ter mais ou menos uns 3 meses para ler cada livro, com algumas semanas aí de intervalo de descanso, né, porque... mais de 1000 páginas cada tijolo desse, então eu tô muito ansiosa para voltar para esse livro, porque eu tava gostando bastante. Todas as vezes que eu pegava esse livro para ler, eu gostava muito, só que eu não gosto de ler um livro com pressa, ler um livro, tipo, tentando encaixar ele no meio da rotina e ler só porque eu coloquei aquela meta, entendeu? Eu quero aproveitar a leitura, então eu vou tentar fazer isso nessa leitura coletiva. Vou tentar ler sem me cobrar para ler, tipo, eu tenho que ler um capítulo inteiro hoje, eu tenho que ler 5 páginas. Não quero colocar meta assim, eu quero só ler e ler o que der. Então, vamos ver se dessa vez eu consigo levar a leitura desse livro em diante. E, como eu falei, ficar de olho aí no 4º livro, porque aparentemente o 5º livro vai ser lançado aí entre dezembro e janeiro, assim como, né, o 4º livro foi lançado aí em dezembro do ano passado. Então, vou tentar usar essa leitura coletiva e o lançamento desse próximo livro como um incentivo, como um gás para poder levar a leitura desse daqui adiante. E eu espero que ele seja um livro 5 estrelas, porque aparentemente todo mundo dá 5 estrelas para ele. E por fim, eu tenho aqui 3 livros do Clube Vitorianos que eu resolvi escolher. Foram os primeiros livros que eu escolhi dessa lista na hora de montar, porque eu acho que, se não todos, pelo menos a maioria dos livros do clube vão ser 5 estrelas. Mas esses 3, eu acho que é, assim, certeza que vai ser 5 estrelas. Pela sinopse, pela vibe, pelo autor que escreveu, que eu acho que não tem como não escrever um livro 5 estrelas. Então eu vou começar pelo livro de um autor que eu já li um livro dele e eu dei 5 estrelas. Não só isso, eu favoritei o livro, então eu espero que esse daqui siga aí o mesmo caminho. Lady Roxana, do Daniel Defoe, que é o mesmo autor de Moll Flanders, um dos meus livros favoritos da vida. E aqui promete ser mais polêmico, mais, entendeu, do que Moll Flanders. Então eu estou apostando tudo nisso. Aqui a gente tem a Lady Roxana, ou
A Cortesã Afortunada. Narrada em primeira pessoa, a obra acompanha a trajetória de uma mulher que, diante da pobreza, da traição e da exclusão social, decide renunciar à virtude tradicional em troca de sobrevivência, riqueza e liberdade. Ao assumir diferentes identidades, inclusive a de Roxana, nome que lhe é atribuído por sua aura exótica e sedutora, a protagonista transita pelas mais diversas camadas sociais da Inglaterra e de outros países da Europa, tornando-se amante de homens poderosos, acumulando fortuna e influenciando círculos de poder. No entanto, essa ascensão vem acompanhada de dilemas morais, perdas irreparáveis e uma constante inquietação espiritual. Mais do que um relato escandaloso de libertinagem, Lady Roxana é uma reflexão profunda sobre ambição, identidade, culpa e o lugar da mulher em uma sociedade marcada por hipocrisia e rigidez moral. No mínimo, 5 estrelas isso daqui, entendeu? E eu tô lendo esses livros, eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo da TBR do mês de janeiro. Eu não separei um mês para ler cada um desses livros, mas eu fiz uma meta de ler todos os livros que eu recebi em 2025, agora em 2026. Então, eu vou sorteando eles ao longo do ano e no momento em que esse livro for sorteado, eu vou ler e eu não espero menos que 5 estrelas, eu tô muito ansiosa para ler esse livro. O próximo livro do clube que eu acho que vai ser 5 estrelas é Black Oxen. Por quê? Aqui nós temos um assunto que foi tratado recentemente em um livro em um filme, na verdade, que deu o que falar, entendeu? Um filme que ficou muito famoso recentemente. Eu ainda não assisti, mas eu quero muito. Inclusive, eu acho que eu vou deixar para assistir quando eu ler esse livro, porque eu posso fazer uma comparação um pouco melhor, que é o filme A Substância. Exatamente. Aqui nós temos sei lá, no século XX, um assunto que foi tratado num filme recentemente. Ambientado no pós-Primeira Guerra Mundial, Black Oxen conta a história de Mary Ogden, uma mulher considerada velha para os padrões da época, que se submete a um misterioso tratamento de rejuvenescimento e recupera a aparência de uma jovem, em 1920. A transformação desperta fascínio, mas também inveja os questionamentos sobre o tempo, a identidade e o desejo humano de escapar da velhice. Enquanto redescobre a vida sob uma nova aparência, Mary se aproxima do renomado jornalista Lee Clavering, que primeiro se deixa seduzir por sua beleza, mas logo se apaixona por ela. No entanto, o relacionamento é marcado por dilemas. Mary continua sendo, em essência, uma mulher de meia-idade e guarda um passado que reluta em revelar. Entre atração, segredos e conflitos morais, o romance examina o preço da juventude e os limites impostos pela sociedade. Combinando mistério, ciência e paixão, a narrativa reflete sobre o significado de envelhecer e até onde estamos dispostos a ir para deter o tempo. E, inclusive, quando eu fiz o unboxing desse livro, eu comentei que ele me lembrou um outro filme também que eu assisti, que é A Morte Lhe Cai Bem. Eu acho que é com a Meryl Streep, inclusive. É um filme dos anos 90 em que as mulheres também passam por alguns processos, eu acho que para parecerem mais jovens, elas acabam morrendo, só que esses processos meio que fazem elas não morrerem de fato e elas continuam meio mortas-vivas. É muito engraçado esse filme e me lembrou um pouco também a sinopse desse livro, então eu tô muito curiosa para fazer essa leitura e eu acho que vai ser 5 estrelas. E por fim, nós temos aqui um livro de uma autora bem conhecida aí, mas que talvez esse livro não seja muito conhecido, mas eu acho que ele vai ser 5 estrelas, que inclusive é uma nota maior do que a nota que eu dei para um outro livro dela, que é bem famoso, que é a Mary Shelley. Exatamente, você sabia que Mary Shelley escreveu um livro, um romance medieval que se passa na Itália? Eu também não sabia. Frankenstein, se eu não me engano, quando eu li lá em acho que foi 2019 que eu li Frankenstein, eu dei umas 3 estrelas. Eu não gostei muito, preciso reler inclusive. Mas esse aqui eu acho que vai ser 5 estrelas. Embarque numa viagem arrebatadora ao coração da Itália medieval, onde cavernas enevoadas e castelos ancestrais guardam segredos tão antigos quanto as montanhas que os circundam. Em Valperga, você atravessará os Alpes e os Apeninos, explorará fortalezas na Toscana, caminhará pelas ruas de Pisa e Florença e se perderá em paisagens pitorescas, onde a natureza selvagem parece sussurrar lendas esquecidas. Cada castelo, cada vale verdejante, cada pedra milenar convida o leitor a mergulhar no mundo gótico de beleza e mistério.
No centro dessa trama, pulsa um triângulo de paixões impossíveis. Castrúcio, herdeiro orgulhoso e impetuoso de um clã gibelino, vê seu coração consumido por Eutanásia, a condessa de Valperga, cuja família guelfa faz dela sua inimiga por nascimento. Ela retribui seu ardor até que a fúria da guerra e os atos de violência de Castrúcio abalam o laço que os unia. Ao lado deles, a comovente Beatrice revela-se figura de luz e escuridão de conflitos sangrentos, oferecendo ao leitor uma maneira distinta de torcer por redenção e amor. Será que a Mary Shelley se inspirou na Beatrice do Dante, da Divina Comédia? Vou descobrir quando eu ler. Mas aqui fala que essa história ganha contornos de Romeu e Julieta, mas temperados pelo rigoroso código de honra e pelas intrigas políticas do século XIV. Não vejo a hora de ler todos esses livros desse vídeo e do Clube Vitorianos também, porque até agora eu não li nenhum e eu já recebi 11, então preciso começar a correr atrás dessas leituras. E eu espero que todos eles sejam 5 estrelas, mas eu acho que esses 3 é certeza. Então, é isso, esses são os livros que eu acho que serão aí leituras 5 estrelas de 2026. No final do ano a gente volta para ver se eles realmente foram leituras 5 estrelas e ao longo do ano também vocês podem acompanhar aí através dos vlogs para ver se esses livros vão ser mesmo 5 estrelas ou se algum deles vai me decepcionar, porque tem esse negócio da expectativa, acaba com a gente, né? A gente cria expectativa só para se frustrar, porque não precisava de tudo isso. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo e tchau!